Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e hoje a gente vai conversar sobre os programas e as estratégias que vêm sendo traçadas aqui em Mato Grosso para combater a violência contra a mulher em sintonia com o Pacto Nacional contra o Feminicídio que foi lançado pelo governo federal e os demais poderes. A gente também fala sobre as mulheres que escaparam do feminicídio, como tocam a vida, quais são as políticas construídas para que essas mulheres sintam um pouco mais de segurança nesse novo caminho após tremenda violência. Nas reportagens a gente traz detalhes do que muda para a confecção da Carteira Nacional de Habilitação depois das novas regras impostas pelo governo federal e a gente fala também de um evento pensado para homenagear as mulheres através da capoeira aqui em Cuiabá, nesse mês que é dedicado às mulheres. Pega o teu café e vem comigo para conferir tudo que a gente preparou para você aqui no Papo com Ela. A violência contra a mulher continua sendo um dos maiores desafios de segurança pública no Brasil e em Mato Grosso. Para enfrentar esse cenário, o Estado tem investido em ações integradas. A Câmara Temática de Defesa da Mulher, vinculada ao Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública, atua justamente para fortalecer essa rede de proteção, alinhando Mato Grosso ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E quem conversa conosco sobre essas ações é a presidente da Câmara Temática, a Tenente Coronel Ludmila Eikoff. Tenente Coronel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para a gente falar um pouco das ações que estão sendo realizadas aqui no estado de Mato Grosso, pensando também nesse pacto nacional que foi lançado de combate ao feminicídio, pela Câmara Temática, né? Então, queria que a senhora pudesse falar um pouquinho mais do que está sendo desenhado para o estado de Mato Grosso, nessa perspectiva de combate à violência e também para a gente mudar um pouquinho essa realidade dos feminicídios, né? Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra a gente poder estar aqui, porque eu costumo dizer assim, que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais dúvidas a gente vai reduzindo e a gente vai levando essa informação, que eu acho que é o mais importante de tudo, é a mulher entender o que é que ela tem de direitos, porque a gente entende que quando ela sofre uma violência, a parte dos direitos humanos dela foi lesada. Não é só aquela violência, tudo que ela deveria ter e foi lesado. Aí na Câmara Temática, nós somos lá a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Politec, o Sistema Penitenciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário. Então, quando nós reunimos na Câmara Temática, que pelo menos é uma reunião por mês, a gente tenta entender o que o outro órgão está fazendo e, de repente, onde que esse fluxo pode ser aprimorado. O que a gente pode fazer para melhorar esse atendimento. Essa integração das ações acaba sendo mais efetiva, trazendo um trabalho mais eficiente, né? Isso. A gente consegue chegar melhor. Porque eu costumo dizer assim, que se eu não conhecer o meu colega, não adianta quantas ações ele faz. Às vezes eu começo uma frente sozinha aqui e de repente a Polícia Civil já tem esse trabalho adiantado. Então é muito mais fácil a gente fazer termos de cooperações para a gente poder estar levando essas ações para o maior número de mulheres. Né? E a gente conseguiu agora, recente, colocar a saúde, a educação na Câmara Temática também, e a CECEL também entrou como cultura. Então, assim, a gente vê que está tendo essa mudança a nível de Estado, de todas as secretarias terem uma ação voltada para o acolhimento das mulheres. E lá na Câmara Temática a gente falou onde que a gente pode estar melhorando. Então, para esse ano, nós fizemos uma votação recente para a gente ter um congresso técnico, para que todos esses órgãos que participam possam levar um número mínimo de profissionais para estarem lá recebendo mais informações. Esse ano a gente vai tentar trabalhar o efeito da rede social na violência doméstica, né? Porque ano passado, pela Polícia Militar, nós levamos a neurociência, os impactos neurológicos de uma mulher que sofre violência e o trauma transgeracional. São dois temas novos que muita gente nunca tinha ouvido falar e esse ano a gente vai para todas as instituições levar os efeitos da rede social. Da criança que de repente assiste uma violência doméstica, como aquilo é reforçado através da rede social, ou como a rede social pode definir determinados comportamentos, né? De eu ficar acompanhando um determinado grupo que a gente está vendo que tem os red pills lá. Tem esse comportamento machista, misógino. Aí a pessoa fica ali só assistindo aquilo, ela vai se contaminando. Né? Então, como é que isso pode ser
aprimorado, melhorado para o acolhimento da mulher. Esse congresso técnico, Tenente Coronel, ele também tem um caráter de nivelar ou de padronizar o atendimento à mulher nas várias instituições, para que essa mulher, padronizar no sentido de, para que ela não seja revitimizada, para que ela tenha o devido acolhimento, para que ela se sinta confortável de procurar as forças para denunciar a violência que ela está sofrendo. O congresso ele leva mais informação. Como eu disse, ano passado a gente levou 2 temas novos. Sim. De repente quem estava ali nunca tinha ouvido falar e acaba reconhecendo determinadas características. O congresso técnico é mais para essa nova realidade. Já a Câmara Temática, ela trabalha justamente isso. Porque eu não posso falar quantas capacitações determinado órgão deve fazer. Sim. Só que nós temos pactuado na Câmara Temática, no plano de metas. Aí lá ele tem que prestar conta, então ele tem que fazer essas capacitações. Aí nessas capacitações, cada instituição faz o seu fluxo. Mostra como é que isso deve ser feito a nível daquela instituição. E isso faz diferença lá no resultado final? Faz muito. Ano passado, eu vou dizer sobre a Polícia Militar. Nós estávamos fazendo visita técnica para o estado todo. Nós rodamos pela coordenadoria mais de 12 mil quilômetros. Então foi muito exaustivo. A primeira cidade que nós fizemos, que foi o Polo de Primavera, nós fizemos apenas visita técnica para a patrulha. Aí lá a gente levou a atualização de legislação, o que tinha mudado com o pacote de antifeminicídio, as atualizações gerais, até institucional. Só que daí a gente percebeu que o primeiro atendimento é a viatura ordinária, aquela viatura do dia a dia. Porque a patrulha é a última. É só quando tem medida, né? Então a gente falou, não, então vamos mudar. Nós voltamos para Cuiabá, reformulamos a nossa nota de instrução e passamos de 4 a 6 horas de capacitação. Mudamos o nosso público. Aí nós, ano passado, fizemos a capacitação em torno de 800 policiais. O que mudou? É que para esse primeiro atendimento, a gente mostrou para ele o que é que ele deve observar, o que é que ele deve colocar no boletim de ocorrência, como é que ele deve tratar essa mulher. Então, e a gente mostrou para eles casos reais, não aquele de domingo da embriaguez, que é o que a Polícia Militar mais atende. E, de repente, o policial fala, de novo. Então, a gente mudou, porque a gente mostrou casos realmente de mulheres agredidas fisicamente, mulheres abaladas psicologicamente, e a gente mostrou para eles que eles têm mãe em casa, tem irmã, tem filha, tem esposa. Não é só o serviço policial militar. Existe aquele núcleo que ele pode fazer essa mudança. Então a gente recebeu um feedback muito importante. E a gente começou a perceber que o atendimento dessas ocorrências mudou também. Então a gente percebeu que foi um avanço na instituição. A gente teve muito apoio dos nossos comandantes regionais. Todo comandante regional que a gente ligava falava, quando a gente está pensando em fazer isso, ele não. Pode vir. Pode vir. Eles pararam em torno de 50 a 60 policiais. Isso numa área é um impacto significativo. Você tirar todos os policiais naquele dia só para receber essa capacitação. A gente teve total apoio do nosso comandante-geral, do nosso secretário. Ano passado nós tivemos a jornada extraordinária em patrulha. Então o policial, em vez de fazer jornada em barreira, em operações, ele fazia em atendimento. Então nós recebemos em torno de 8 mil medidas protetivas. Então cada medida protetiva é uma mulher. E nós assistimos 8 mil mulheres ano passado. Então, assim, se a gente pensar que o estado todo foram 18 mil mulheres assistidas em medidas protetivas, 8 mil processos foram encaminhados para a patrulha, e nós assistimos essas 8 mil mulheres, então nós tivemos um avanço. Né? Então a gente ficou feliz com o resultado do ano passado. Eu queria aproveitar esse gancho da senhora falando do acompanhamento das medidas protetivas para falar um pouquinho desse caso recente que aconteceu na segunda-feira de carnaval envolvendo a professora Luciene, que acabou perdendo a vida, né, por conta do ex-marido, e a família diz o seguinte, mas ela usou o botão do pânico e o botão do pânico não funcionou, policiais estiveram aqui em casa, mas foram embora, e depois se desenrolou o que aconteceu, né, dela perder a vida. O que a senhora pode falar para a gente a respeito da efetividade das medidas e desse trabalho de acompanhamento que é feito pela patrulha? O caso da professora é um caso muito dolorido, né, porque ela procurou ajuda, né. Então, quando ela fala sobre o botão do pânico, na verdade ela tinha um aplicativo. Né, a medida protetiva deferida para ela foi o aplicativo, então ela teria que acessar o celular e solicitar um apoio. Em outubro ela fez esse acionamento, em outubro as viaturas foram até lá,
Só que quando a viatura chega no local e o agressor não está, é padrão nosso orientar que ela registre a quebra da medida protetiva. Isso foi feito. Uma vez a viatura encaminhou ela até a delegacia e na outra orientou para que ela fosse. Ela fez os dois boletins de ocorrência. Ela procurou os direitos dela para informar que foram cerceados. Sobre não ter localizado o agressor, a viatura faz rondas e às vezes a gente não localiza. Então, assim, é diferente se a viatura tivesse chegado lá e o agressor estivesse presente. É uma outra situação. Aí ele era encaminhado à delegacia. Como nas duas vezes ele não estava, é somente o registro do boletim de ocorrência realmente. Entendi. Né? E é importante a gente falar que muita gente falou assim, mas não funciona o botão do pânico, a medida protetiva não funciona. É importante falar que dos feminicídios do ano passado, uma porcentagem mínima de mulheres tinham boletim de ocorrência e medida protetiva. Então, sim, faz muita diferença. Salvo engano, de um universo de 53, 4? 54 mulheres. 7 tinham medida, Isso. né? Então, assim, a gente fala que é importante a mulher procurar por um motivo específico. O Estado passa a vê-la. Porque enquanto ela não registra o boletim de ocorrência, enquanto ela não busca a medida protetiva, o Estado não consegue enxergar. Onde é que aquilo está acontecendo, né? Então a gente fala que a gente reforça, né, que o caso da professora é uma fatalidade, é algo assim que nada do que a gente possa fazer ou falar vai trazê-la de volta. Então, assim, é muito dolorido, porque qualquer coisa que a gente fale, as filhas vão estar assistindo, né, e nada do que eu falar vai amenizar a dor delas. Né? Então, o caso da professora é uma fatalidade, não tenho dúvida disso. Né? Eu quis trazer esse caso, Tenente, porque assim, depois dele, a gente viu uma desconfiança das mulheres. Isso. Né? E eu acho que isso é prejudicial para essa luta de combate à violência, ao feminicídio, e por isso eu pedi que a senhora falasse a respeito, para que a gente reforce a necessidade da denúncia, de procurar as forças. A gente né? fala que ela não pode desacreditar do sistema. O caso da professora é uma fatalidade, assim, acho que ninguém está falando o contrário disso, só que ela não pode deixar de registrar boletim de ocorrência, ela não pode deixar de buscar medida protetiva e de buscar o Estado, né? Porque nós temos a rede de proteção, nós temos, como eu falei, vários órgãos que trabalham em busca de trazer mais segurança para essa mulher, de conseguir tirar ela desse ciclo da violência, porque não cabe a nós julgarmos por que ela ficou tanto tempo no relacionamento, por que ela foi e voltou tantas vezes. Isso não é o trabalho da rede, não é o trabalho da polícia militar, esse julgamento. A gente está ali para conseguir fazer com que ela rompa esse ciclo, né, de violência e consiga voltar para uma vida saudável, feliz, assegurada, né. Então, a orientação que a gente deixa é a mesma. Busque os seus direitos, busque registrar, busque pedir medida protetiva e não sinta envergonhado em ligar o 190. Ah, vou ligar de novo? Liga. De novo. Quantas vezes forem necessárias. A gente está justamente para dar segurança à sociedade. Né? Então, é como eu falei assim, é uma mudança cultural. Não é uma coisa fácil, não vai ser da noite para o dia. Nós conseguimos agora, através da Câmara Temática, que a educação participasse e agora nós teremos na grade curricular temáticas sobre violência. Porque, às vezes, a gente é criado para casar e para suportar tudo. E o tudo não é tudo, né? Esse tudo tem limite. Tem limite. Só que se a gente não fizer essa mudança cultural, para que desde criança a menina entenda, eu não quero a partir daqui, e que o menino também entenda qual é esse espaço da menina, para que daqui 10, 15 anos a gente tenha uma outra sociedade. Né? Então, assim, se a gente pensar que a Câmara Temática, desde 2017, e basicamente há 2, 3 anos que a gente escuta falar muito da Câmara Temática. Olha quanto tempo a gente remou, abre aspas, sozinhos, para agora a gente ter esse apoio social. Lógico que com apoio vem a cobrança e faz parte, né? Então a gente está fazendo nossos aprimoramentos, a gente está verificando onde que pode acontecer as falhas, a gente está tentando minimizar ao máximo os erros, né? Tenente Coronel, a gente viu uma movimentação de análise das vítimas de feminicídio. Trabalho que tinha envolvimento da Defensoria Pública, governo do Estado, não sei se isso ainda acontece, é isso que eu quero verificar com a senhora, né? De estudar ali o entorno daquela mulher, as condições que levaram até esse desfecho trágico. O que já se tem disso e como isso também ajuda no aprimoramento das ações?
Hoje nós temos dentro da secretaria o observatório. Todas as informações, aconteceu um caso, o observatório já alimenta automaticamente. A partir dali nós temos um perfil dessa vítima, nós temos um perfil do agressor, nós temos os filhos, nós temos a classe social, o estudo. Então, assim, é como se fosse um mapa desse crime hediondo, né? Então a gente consegue, dentro da Câmara Temática, com as instituições, trabalhar como se fosse no norte. Olha, o crime está para cá, então vamos nesse norte, né? Vamos trabalhar para cá. Só que, voltando, é uma questão cultural. Então a gente precisa modificar as nossas bases. Por isso que a gente vai trazer a rede social no próximo congresso. Porque tem muita coisa nova. Nós crescemos numa geração que não tínhamos rede social. Não era hiperconectada como agora, né? Hoje nossos filhos acompanham tudo em tempo real. E o que isso interfere na vida deles? Como é que isso vai alimentar o lado agressivo deles? Né? De repente na tolerância com a mãe. De repente na tolerância com a parceira. Né? Então a gente tem que ensinar eles desde pequeno o que é paixão, o que é amor. Qual é o limite disso? Né? Respeitar o outro ser humano. Né? Como eu disse lá na coordenadoria da Polícia Comunitária de Direitos Humanos, da Polícia Militar, nós temos a questão das mulheres, do idoso, da criança, do LGBTQIA+, do trabalho escravo. Nós temos várias frentes lá dentro. Moradores de rua. Moradores de rua. Então a gente consegue, como se fosse um mapa, e a gente consegue sempre voltar na questão cultural. A gente sempre volta para o mesmo ponto, Então agora com a educação entrando, com a cultura entrando, com a assistente social que já estava, a gente acredita que esse ano vai ser um outro norte para nós. E a gente também, acho que é importante salientar, Tenente Coronel, que esse não deve ser um trabalho apenas do Estado, né? Esse tem que ser um trabalho de todos nós, inclusive enquanto famílias, enquanto cidadãos, né? Enquanto, por exemplo, eu sou mãe de 2 meninos. Então, se eu trabalhando nessa pasta, eu conseguir entender a forma que eu devo criá-los, já é uma super diferença, que eu tenho certeza que serão 2 famílias que não vão presenciar isso. Mas eu preciso que o outro lado também crie, pensando nesse mesmo norte. Né? Então, dessa questão social, realmente, de convívio. Porque a partir do momento que a criança, o adolescente, passa 10, 12 horas dentro de um quarto, quando ele é exposto ao convívio, e de repente alguma coisa desagrada ele, como é que ele vai reagir? Né? Então, de repente, se ele ficou muito tempo acompanhando essa lá misógino, machista, ele vai responder desta forma. E até a capacidade de frustração, né? A gente fala que muda o córtex pré-frontal, tem um afinamento, né? E os pais trabalham muito hoje, às vezes a gente chega em casa, eu não quero frustrar meu filho porque eu fiquei tanto tempo fora. Então existe todo esse trabalho de base, de você trabalhar a família, de você trabalhar a educação. Agora nós fizemos uma parceria com a CESP também. A Polícia Comunitária vai começar a fazer reuniões com os CONSEGs. E nesses grupos... CONSEGs são os Conselhos de Segurança. E nesses grupos, ou nesses pequenos grupos que eles reunirem, a patrulha irá lá fazer uma palestra. Vai dar certificados, a gente vai passar por colégio, vai passar por faculdades, por grupos sociais, e a gente vai estar conseguindo levar de novo a temática de violência doméstica. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. Né? Então, como eu disse, né, eu acho que esse ano vai ser um ano assim que a gente vai conseguir colher mais frutos do que os anos anteriores, né? Porque a gente já tem mais secretarias trabalhando nisso. E com o gabinete de defesa da mulher, que está agora na vice-governadoria, a gente percebe que o governo está dando um outro olhar também. Né? O que era antes uma câmara temática dentro de uma secretaria, a gente juntou mais secretarias, agora criou-se um gabinete para fazer ainda mais essa interlocução, para que a gente consiga realmente perceber nossos gargalos, aprimorar nossos serviços e acolher mais mulheres. Né? Que toda vez que a gente atende uma, a gente percebe, de repente, essa carência, né, de eu tô sozinha. E a gente chega lá e fala, não, você não tá sozinha. Nós estamos aqui, né? Então... E existe... Foi traçado um planejamento, por exemplo, para a próxima década, ou né, nessa década? O que se tem como meta? Depende da instituição. Na Polícia Militar é que todos os batalhões tenham uma patrulha Maria da Penha. Hoje nós estamos presentes em 45 municípios, com núcleos, mas nós realizamos atendimento de 111 municípios.
atualmente a Polícia Militar é a única que está presente nos 142 municípios. Então, nossa intenção é que nesses 10 anos a gente consiga estar presente nos 142 municípios com a Patrulha Maria da Penha. Além do efetivo capacitado para esse primeiro atendimento. Porque não adianta eu só pegar o final. Se eu já conseguir encorajar essa mulher no primeiro passo, de repente ela não vai sofrer tantas violências até conseguir romper o ciclo da violência ou terminar o feminicídio. E já se a gente pensa na Câmara ou no gabinete, né? Existe já um caminho traçado para esses 10 anos? Todas as instituições. A Polícia Civil tem a questão de aumentar as salas, a Politec aumentar a sala Lilás também. Então, a Polícia Civil às vezes tem aquela sala menor, especializada, mas também tem as delegacias de mulher. Isso tudo está no plano de todas as instituições. Fica no portal da CESP lá, o nosso plano de metas, e o gabinete agora vai estar acompanhando isso. E vai estar cobrando setor por setor, né? Para a gente estar aprimorando, né? Para a gente conseguir estar presente de fato e de direito nos municípios, né? Porque Cuiabá e Várzea Grande são grandes centros, né? Aqui a gente tem presente todas as instituições. Né? Agora, se a gente pensar num município pequenininho, que às vezes só a Polícia Militar está lá, às vezes a delegacia fica a 200 quilômetros, o fórum fica a 300. Então, todas as instituições têm esse aumento. Para a gente encerrar, queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres e também para os homens que estão nos acompanhando, porque esse combate deve ser integrado. Né? A gente fala que a gente sempre perguntou para as mulheres por que elas apanham. A gente nunca perguntou para o agressor por que eles batem. A gente precisa mudar o nosso foco, porque as mulheres já estão entendendo o papel delas na sociedade. Os homens é que não suportaram essa ruptura ainda. Então, que eles participem também, acompanhem esse trabalho, e lembrando que eles têm filhas, têm mães, têm irmãs, têm primas, e dizer para as mulheres que a violência ela não se resolve no silêncio, ela se resolve falando. Né? Então busque ajuda, precisando ligue 190, a segurança pública como um todo está pronto para ajudá-la. Muito obrigada. Eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já. Dados do Ministério da Justiça mostram que em 2025, Mato Grosso registrou 241 tentativas de feminicídio, um aumento de 40,94% em relação a 2024, quando foram contabilizados 171 casos. Mas como vivem essas mulheres após o trauma? E é sobre isso que a gente conversa hoje com a titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande, a delegada Paula Gomes Araújo. Doutora Paula, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais desse contexto que a gente vivencia aqui em Mato Grosso, né? No ano passado, a gente viu que pelo menos 241 mulheres conseguiram escapar do feminicídio, mas e a vida dessas mulheres no pós, né? Porque a gente sabe que existe o medo de que esse agressor a procure novamente. A experiência da senhora nesse universo, o que pode nos contar um pouco? Eu creio que a violência doméstica é um ciclo. Não começa com o feminicídio ou com a tentativa de feminicídio, porque quando a mulher ela sofre, né, uma violência física, porque ela já vinha sofrendo xingamentos, ameaças dentro de casa, e nós verificamos esse aumento também das tentativas de feminicídio quando a vítima já está naquela situação de risco, né, extrema. Então, o que eu entendo como seria, né, ideal é esse trabalho preventivo, nas escolas também, a educação, essa rede de proteção mais fortalecida, e a dependência econômica, que eu vejo que muitas mulheres não saem desse relacionamento abusivo porque tem essa dependência financeira com esse agressor, tem filhos envolvidos, então não é fácil. Então não é um problema que dá para ser resolvido da noite para o dia, e a vítima também sofre muitos julgamentos da própria família. Então às vezes ela quer denunciar e a família não apoia. Hoje mesmo eu estava, né, no trânsito, agora vindo para cá, a minha cunhada me ligou. Tem uma conhecida dela que a mãe quer denunciar, mas a vítima não quer. Ela tá me perguntando o que fazer. Então, assim, pode registrar?
Pode, a mãe pode registrar, olha, minha filha está sofrendo violência doméstica. Porém, nós vamos ter que intimar essa vítima para ser ouvida, para verificar se ela quer medida. E muitas vezes nós intimamos, essa vítima ela não comparece na delegacia. Então é aquela situação que está nesse ciclo, que infelizmente pode gerar uma situação pior. Dentro desse ciclo, doutora, porque assim, né, como a senhora apontou pra gente, tem dependência econômica, muitas vezes tem dependência emocional apesar também da violência, né, e quando a gente fala da tentativa de feminicídio, a senhora já acompanhou casos em que esse agressor volta a procurar essa vítima? Sim. É necessário buscar medida protetiva nesse caso? Sim, já tive um caso ano passado, que a vítima levou várias facadas. Aí nós fizemos a investigação pela tentativa, só que no momento que faz o BO, nós pedimos a medida porque nós sabemos que uma hora ele vai sair, né? Uhum. Então conseguimos a prisão desse agressor, ele já tinha um histórico criminal. Então muitos agressores são reincidentes nesse crime, então eu creio que devemos reforçar essa responsabilização, ser mais efetiva e mais rápida, para o agressor ter esse conhecimento de que realmente o que ele fizer, ele pode sim ficar preso muito tempo e a vítima pode se reerguer. Uhum. Né? Agora, a senhora atua nessa parte que é a parte de repressão, digamos sim, assim, né? Repressão. O trabalho que culmina lá na justiça com o julgamento desse agressor começa lá na delegacia, né? E como é que a senhora tem visto casos em que a gente vê a justiça ou absolvendo pessoas que estão envolvidas, por exemplo, em estupro de vulnerável, como é esse caso lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, daquele homem de 35 anos com uma menina de 12. Existe um caso que está repercutindo bastante aqui em Mato Grosso também, que é da personal Débora Sander, que a justiça acabou revendo uma condenação do ex-marido que era o agressor. A gente vê diversas situações acontecendo e eu vejo assim as mulheres que labutam nessa frente de combate à violência contra a mulher falando, nossa, onde a gente arruma fôlego para lidar com tudo isso, né? Como é para verdade, assim, não é fácil. Nós procuramos fazer o mais rápido possível o procedimento, o pedido de medida protetiva, e geralmente é deferido em menos de 24 horas. Só que, infelizmente, nós ainda temos a legislação que, às vezes, chega daqui a alguns anos. Por exemplo, eu tive muita dificuldade quando eu iniciei nessa temática, porque quando a vítima não ia, comparece na delegacia, só que tem uma audiência no fórum. E se a vítima não vai nessa audiência, muitas vezes esse agressor é absolvido. Uhum. Né? Não nesses casos que você falou, mas assim, temos situações em que a lei exige que a mulher, vamos dizer, renuncie à representação em juízo. E muitas vezes ela não comparece, porque às vezes demora demais. Uhum. Então eu creio que tem que ser mais rápido esse processo, temos que ter mais servidores trabalhando nessa pauta, com a capacitação, que é importante, porque realmente são muitos casos, né? Nós não temos todo esse efetivo, infelizmente, para atender com essa humanidade que a Lei Maria da Penha exige, né? Uhum. Então eu creio que todos os órgãos devem atuar. A polícia, a justiça, a assistência, a saúde é importante. Porque, por exemplo, eu atendo uma mulher hoje. Hoje eu atendi uma vítima que o agressor, né, o ex-marido tá morando em outra cidade, mas fica perturbando. Uhum. Que ela me falou que ela não estava aguentando mais. Eu falei, não, que eu vou pedir essa prisão pelo descumprimento da medida. Mesmo ele longe, ele não poderia ficar mandando mensagem. Né? É uma violência psicológica. É uma violência psicológica. Aí nós vamos, assim... Esses casos a gente faz o possível para pedir a prisão imediatamente. Porém, tem muitos outros que a vítima, ela acha que indo na delegacia de novo não vai resolver. Então tem que, sim, se ela não vir até a delegacia e não registrar, nós não vamos ter esse conhecimento, né? Uhum. Então nós temos sim que acreditar na justiça, né? A demanda é muito grande, né? Às vezes a gente tem lá, nós temos na pasta da violência doméstica 2 delegados, para atender uma cidade de 300 mil habitantes, mais livramento. Uhum. Então, infelizmente, às vezes nós temos que dar preferência para os casos mais graves, mas hoje pode ser uma ameaça, amanhã pode ser uma tentativa, né, de feminicídio. Então, é um pouco complicado. Como a senhora disse, né, nunca vai direto para o feminicídio, não. Sempre existe uma escada, uma que essa violência
vai subir. Ciclo, e muitas vezes que eu vejo também casos assim gravíssimos no meu entender, que depois que nós conseguimos a prisão daquele agressor, a vítima volta na delegacia falando que não quer dar continuidade. Então aí Mas isso ainda é possível? Então, o que acontece? No meu caso, quando no caso de crime de ameaça, lesão corporal, não. No inquérito, né? Porém, quando ela chega na justiça, muitas vezes as provas ficam frágeis. Ela tem que confirmar o que ela falou. Então, se ela não vai na audiência, com qual fundamento o juiz vai sentenciar? Então, tudo isso que muitas vezes as pessoas acham que é injustiça, né? Mas nós temos que ter um processo legal. Então, a lei diz o seguinte, tem que ter um fundamento, né, para eu condenar uma pessoa. Por exemplo, se a vítima não faz um exame de corpo de delito, como que vai ser condenado por lesão corporal, né? Então, nós temos que atentar, infelizmente, ao processo legal. Né? Existem detalhes que precisam ser cumpridos, né? Isso. Doutora, a gente está falando dessa questão da educação, a senhora citou isso, né, muito forte. Como é que a senhora tem visto a atuação da Secretaria Estadual de Educação, que tem se estruturado para discutir a questão da violência no âmbito escolar, né? É nesse contato com a criança, com o adolescente, que a gente vai criando um outro tipo de percepção? Sim, lá em Várzea Grande, né, nós temos, ano passado nós tivemos uma capacitação para os servidores da educação, né, daquela seguinte situação, tanto da criança e adolescente que está sendo vítima, se os profissionais entenderem, ou mesmo de prevenção. Eu, por exemplo, de vez em quando tenho, né, infelizmente não tem tanto tempo, mas eu faço palestras nas escolas, porque eu creio que quando a criança entende, né, que é importante o respeito, essa igualdade de gênero. Eu creio que sim, ela vai saber romper esse ciclo, porque muitas crianças, ao verem essa violência em casa, elas começam a replicar na fase adulta. Nós temos casos de vítimas de 20 e poucos anos, que a mãe já sofreu violência, né, então que tem aquele ciclo, que violência gera violência. Então eu creio que é importante essas crianças terem esse conhecimento agora, para não replicarem isso, ou também as próprias meninas, né, saberem que vão entrar num relacionamento abusivo, até entender, adolescentes, né, que isso é violência. E como é que a senhora vê a interferência das redes sociais? Porque se, por um lado, a escola, esse trabalho preventivo, através de palestras, pode ajudar a construir uma mentalidade que vá para a cultura de paz, que entenda que homens e mulheres têm os mesmos direitos, né? A gente vê cada vez mais fortalecido na internet movimentos que pregam a misoginia, que é o ódio às mulheres, essa necessidade de submissão. Então, como é que fica isso, doutora, na sua visão? Assim, eu vejo mesmo que a internet hoje tem uma proporção muito grande, né? Então, vários casos, assim, de extrema misoginia, de preconceito ainda, né, contra as mulheres, né? Mas eu creio que cada um vai fazendo a sua parte, porque a violência doméstica não é um problema individual, né? É um problema dentro de casa, da família tal. Não, eu entendo que é um problema de todo mundo, de toda a sociedade, né? Porque aquela mulher vítima, com certeza a filha dela está vendo aquela situação, pode também ser uma vítima, ou o filho daquela mulher pode ser um violentador também, né? Um agressor. Então, eu creio que todos os setores têm que trabalhar unidos, né, nessa violência, que infelizmente vem crescendo, e eu também acho que a mulher está procurando mais os seus direitos, né. A Lei Maria da Penha veio, sim, para melhorar, não é perfeita, sempre, todo ano está em evolução, tanto que antes nós não tínhamos o crime de violência psicológica, agora na delegacia tem muitos casos de violência psicológica, não deixa marcas visíveis, só que até Cuiabá, Várzea Grande, nós pedimos a requisição pericial do próprio perito na Politec fazer essa requisição da violência psicológica. Muitos casos em que é atestado, né, essa violência. E a gente também tem visto falar da violência vicária. Sim. Né? Recentemente tivemos aquele caso em Tumbiara, se eu não estou enganada, né? Que o pai assassinou os filhos e depois tirou a própria vida, enfim, para atingir a mãe. E não tem uma tipificação disso ainda, né, doutora? Eu vejo muito isso que deixa nós, né, profissionais dessa área, porque o crime, por exemplo, não é crime alienação parental, pode interferir na seara
guarda de família, de guarda, né? Só que é o crime, a violência psicológica contra a mulher, né? E muitas vezes esse homem, ele vai atingir a mulher através dos filhos. Então temos sim muitos casos, e é difícil às vezes a criança não entende também, é difícil nós comprovarmos isso. Mas sim, que a maioria dos casos de violência tem crianças envolvidas. Hoje mesmo eu atendi a vítima falando que tem filho autista e esse pai que ela separou fica perturbando, não aceita o fim da separação e quer ver a criança e não tem nem condições, né, para cuidar, mas quer atingir a mãe. Então quer ter ainda um jeito de, né, de controlar a vida dela. E doutora, porque assim, a senhora disse pra gente, né, os índices têm crescido, as mulheres têm procurado mais. Ao que a gente atribui isso, né? De fato, a violência ela está aumentando, ou é a estatística que está aumentando porque agora essas mulheres procuram os canais de denúncia, levam ao conhecimento das forças policiais, ao judiciário, enfim, aquilo que ela vinha sofrendo, isso, né? Qual que é a análise? Isso. A minha análise é que sempre teve essa violência, que estava subnotificada. Agora nós temos meios, né, de saber, por exemplo, na delegacia, cada mês que passa aumenta o número de BOs, de medida protetiva. Então as vítimas sabem, né, onde procurar, né? Tem a delegacia especializada, nós temos a medida protetiva online também, em casa mesmo a vítima pode pedir. Então eu creio que está aumentando essa difusão de conhecimento, né, que pese, né, muitos casos de feminicídio, mas temos também, né, muitos casos que estão aumentando de violência psicológica, que antes não tinha, né, violência psicológica, violência vicária, nós temos que ter a tipificação desse crime. Está em discussão no Congresso, né? Eu vi que está em discussão, né? Fiquei muito feliz, porque realmente no dia a dia, tem muitos casos assim, eu tenho vários casos na delegacia, tipo assim, de um casal com 5, 6 BO. O filho vai pro pai, o pai alega que ele estava sofrendo maus tratos na casa da mãe. Volta para casa da mãe, a mãe alega que a violência vicária, que ele está usando isso para desqualificar a medida protetiva que ela pediu. Então nós ficamos assim, né, abarrotados, vamos dizer, do procedimento, e às vezes não tem aquela resposta efetiva, né, porque não tem como a criança falar, meu pai está cometendo violência, que a criança, né, nem tem esse conhecimento também. Então nós ficamos assim, né, de mãos atadas, muitas vezes. E como que a senhora analisa a realidade de Várzea Grande? Existem localidades no município, né, as pessoas que a senhora atende, existem localidades em que a violência ela está mais prevalente contra a mulher? Existe assim um perfil de ingestão de bebida alcoólica relacionado com esses casos? Eu vejo muito que os procedimentos flagranciais, né, que prisão em flagrante, que geralmente né, que vai na central de Várzea Grande, conduzido pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar que estão nas ruas, no final de semana após ingestão de bebida alcoólica. Então, a maioria dos casos de flagrante são do final de semana. Então, às vezes, o casal, né, sai numa confraternização, volta, tem aquela discussão, algum vizinho ouve essa discussão, chama a polícia, quando vê a mulher tá machucada, né? E aí todo mundo vai para a delegacia. Então, eu creio que o consumo exagerado de álcool também faz esse índice aumentar. Né? E durante a semana, né, geralmente as segundas-feiras, a delegacia é o dia mais movimentado. Então, temos muitos casos de mãe que o pai não devolve a criança no dia acordado, a violência vicária, né? E tem casos que não é criminal, é cível, que nós falamos, olha, não tem uma guarda definida. Então, nós temos, né, orientado a vítima a procurar a justiça para regulamentar essa guarda, para não ter mais que esse agressor usar esse filho. Então, se a guarda é só da mãe, né, aquele pai vai ter que entender. Então, geralmente segunda, esses inícios ali de semana é bem complicado. E doutora, qual a avaliação que a senhora faz desse Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, né? Essa união de esforços de todos os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, pode trazer resultados? O caminho é esse? Sim, na sua avaliação? Eu gostei bastante, porque nós vemos que a violência, o feminicídio não é só no Mato Grosso. Goiás, Brasília, né? A gente vê que em vários estados os feminicídios estão também aumentando, casos assim de grande repercussão. Então eu
que tem que ter uma celeridade nessa tramitação, que a violência doméstica é muito complexa, não é um roubo e um furto que a gente resolve ali. Então tem que ter esse acompanhamento, principalmente dos agressores. Então eu vejo assim que eles acham, muitos, né, acham que não é crime, né, vamos dizer, violentar psicologicamente a mulher. Então aqui na Polícia Civil nós temos o projeto Papo de Homem para Homem, que é com agressores. Em Cáceres, quando eu estava lá, nós fizemos também algumas palestras e eu verifiquei que o índice daquela turma de reincidência foi bem baixo. Acredito de 21, que depois teve um outro BO que procurou a ex-mulher. Mas eles têm que entender que eles vão ser responsabilizados e essa justiça não pode demorar, né, para ele não fazer outras vítimas. Tem casos lá que esse agressor de hoje já tem BO em 2023 com outra mulher, 2022 com outra, e ele acha que tá certo, que não vai ser penalizado. Então eu gostei bastante desse pacto. Eu quero que realmente tenha essa efetividade, né, que nós precisamos. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. Deixo o espaço à disposição caso a senhora queira trazer mais algum esclarecimento para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço, né? Então a Polícia Civil tem trabalhado bastante na temática da violência doméstica. Hoje nós temos a coordenadoria de enfrentamento à violência doméstica e né, vamos dizer, nós estamos agora, lembrei agora de uma operação chamada Filhos de Maria. Nós estamos intensificando o cumprimento de mandado de prisão, conclusão de investigação de crimes envolvendo a violência doméstica, né? Vai chegar o mês da mulher, mês que vem. Nós temos alguns eventos também, né, para nós tentarmos ao máximo possível, né, levar para aquela mulher que ainda não conhece, né, o que a lei pode ajudá-la. Lá em Várzea Grande nós temos uma casa de amparo para a mulher que não tem para onde ir, né? Então nós temos uma rede que está cada vez mais fortalecendo. Tá, joia. Obrigada. A gente vai a um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com outras pessoas que você sabe que também gostaria de acessar esse tipo de conteúdo. Você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal no YouTube? Então fica o nosso convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do Papo. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que aparece aqui na tua tela. Basta virar a câmera do celular para ele, que você já receberá o caminho para integrar essa comunidade lá no YouTube. Sabe onde também é possível acompanhar o Papo com Ela? No site nossarepublica.com.br. As regras para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação mudaram e ainda causam dúvida na população. Por isso, o Papo foi conversar com o Procon para entender o que determina o programa CNH do Brasil. Existe, por exemplo, uma contratação lá das 20 horas aulas que eram obrigatórias e a autoescola só prestou 10, o consumidor ele tem o direito ao ressarcimento das aulas que não foram prestadas, caso ele queira, né? Se ele quiser, obviamente, a prestação do serviço das 20 horas aulas, com certeza o contrato continua. Mas se o consumidor entender que não há mais necessidade, ele não tem a obrigatoriedade de continuar com esse contrato. Essa rescisão, ela não seja uma rescisão unilateral, uma rescisão que decorre de lei, né, da alteração legislativa. Então, devido a isso, o consumidor tem esse direito do ressarcimento.
ele pode fazer essas aulas com instrutores autônomos. Então, isso gerou alguns problemas em relação ao direito do consumidor, né, que preocupa o PROCON. A orientação que o PROCON concede aos consumidores, a primeira delas é se certificar que esse instrutor ele é credenciado ao Detran. É necessário que ele tenha esse credenciamento e que ele seja um instrutor preparado, né, para poder prestar essas 2 horas aulas. Outra preocupação nossa, inclusive tem ocorrido registro de reclamações aqui, na questão do fechamento dessas autoescolas, né, dessas escolas de direção. Tem ocorrido esse fechamento, a gente já verificou isso, inclusive existem reclamações que são objeto disso, e o consumidor ele contratou serviço, né, e o serviço não foi prestado. Primeiramente, nós orientamos que o consumidor ele procure a autoescola, né, de forma amigável e, né, informe o seu desejo do ressarcimento, né. E caso ele não consiga, que ele procure o PROCON para que ele, né, a via administrativa, primeiramente a gente já tem registrado reclamação nesse sentido. E, posteriormente, caso não consiga aqui, né, o judiciário. O grupo Capoeira VIP realiza campeonato de capoeira em comemoração ao Dia das Mulheres durante o 4º evento estadual feminino. A programação começa nesta sexta e se estende até o próximo domingo, dia 8 de março. Vai dar início no dia 6, lá no Shopping Pantanal, na Rua Pan do Shopping Pantanal, às 19 horas, com a roda de abertura dos convidados. No dia 7, no Clube Feminino, que fica aqui na região do centro de Cuiabá, vamos iniciar às 14 horas com oficinas, com quatro oficinas, que vai dar início às 14 até às 19 horas. Logo depois, às 20 horas, nós vamos ter uma noite cultural lá na Casa das Pretas. Vamos ter muito samba de roda, muita musicalidade e esperamos todos para estar participando com a gente. No domingo, nós vamos servir um café da manhã aqui na Praça 8 de Abril. Às 8 horas, a gente vai receber a todos com café da manhã. E vamos finalizar nosso evento aqui na Roda de Goreste, essa roda que acontece uma vez no mês aqui em Cuiabá, aqui na Praça 8 de Abril, às 9 horas, tá? E a gente aguarda todos aqui para estar tomando aquele café e pegando aquela roda com a gente. Vai estar vindo convidados especiais da Bahia, de São Paulo, que vai estar ministrando aulas, como aulas de capoeira regional, capoeira Angola, samba de roda.
Tá? Nesse evento a gente não vai excluir ninguém, é um evento em comemoração ao Dia da Mulher, mas que todos podem estar participando, de todas as idades. A gente vai estar oferecendo ali diversas oficinas, palestras para orientação, questão dos jovens, adultos também pode estar participando dessas palestras. Capoeira, ela tem milhares de benefícios, né? E ela tem o benefício desde a criancinha para o mais velho, para nós mais jovens, para adultos, para adolescentes, na questão física, motora, na coordenação. Tem vários papéis importantes também no desenvolvimento musical, no desenvolvimento do ritmo. E a capoeira ela consegue lidar com várias coisas, além, né? Por exemplo, nós somos graduadas e nós estamos aqui aprendendo a dar uma entrevista, por exemplo. Então ela ajuda a gente a lidar com disciplina, ela ajuda a gente a lidar com dar aula, ela ajuda a gente a lidar com várias outras formas que nos desenvolve como ser humano. Além da parte física, né? Que é muito importante e é, sem sombra de dúvidas, para mim, um dos melhores exercícios físicos possíveis. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra, alegria e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o programa. Para isso, você pode mandar a sua sugestão de assunto que você deseja ver abordado aqui no Papo com Ela nas nossas redes sociais ou nesse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta. Espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!